A profecia de Jonas. O livro de Jonas não é propriamente uma profecia, mas uma pequena história sapiencial, escrita com muito humor, e é assim que deve ser lida, com um sorriso no cantinho da boca. O autor segue o procedimento comum dos rabinos, que consiste em tomar um tema das escrituras mais antigas e desenvolver em torno desse tema um ponto de atualidade. Assim, o autor escolheu um profeta pouco conhecido do tempo dos assírios, Jonas de Amate, conferir 2 Reis 14:25. Profeta do Reino do Norte, durante o reinado de Jeroboão II, tempo de Amós e Oséias. Mas não é só a figura do profeta que serve de ponto de partida para a narração. É sobretudo a autodefinição de Deus como lento para a ira e rico em misericórdia e bondade. Conferir Êxodo 34, 5, 6. Que erronicamente serve de tema para esta meditação em forma narrativa. De fato, é assim que Deus se comporta com os grandes inimigos daquele tempo, os habitantes de Nínive, capital da Síria. Como a história é didática, o autor usa sem escrúpulo os conhecidos exageros orientais para cativar o ouvinte. Não é preciso crer que Nínive fosse do tamanho de Nova York ou São Paulo, 3 dias para atravessar. Basta crer no tamanho da misericórdia de Deus. Esta história didática parece até uma resposta à profecia de Naum. O retrato do Deus justiceiro de Naum parece ironicamente invertido por Jonas, mas o estilo é também o procedimento de comentar textos antigos. Cabe melhor numa época mais recente da literatura bíblica, quando entre os judeus reinava a intolerância para com os estrangeiros, depois da volta do exílio babilônico, e a atuação de Esdras, por volta de 400, 300 a.C. Vejamos agora os temas específicos do livro da profecia de Jonas. Primeiro, para nós hoje, este livro nos ajuda a compreender melhor o tamanho da misericórdia de Deus. Sua palavra pode atingir os que parecem mais afastados de nosso modo de ver Deus, que talvez precise de algum corretivo. É um livro para libertar aqueles cuja fé é pouca e acanhada. No ponto 2, a cidade. Uma cidade do tamanho de Nínive, habitada pelo inimigo mais caracterizado de Israel, certamente não suscitava a simpatia dos judeus de tradição campestre, que no tempo de Neemias tiveram de ser forçados a povoarem Jerusalém. Conferir Neemias 11:1. Talvez a profecia de Jonas inspire à igreja mais amor à cidade e mais abertura às suas estruturas e cultura. No ponto 3, a ingrata gratuidade do profeta. O profeta propõe, mas Deus dispõe. Como Jeremias, Jonas experimenta que a palavra de Deus não o deixa em paz e que anunciar castigos pode deixá-lo ridículo. O profeta não é dono, é apenas um servo no plano de Deus. No ponto 4 dos temas específicos da profecia de Jonas, o estrangeiro. Ao lado do livro de Rute, o livro de Jonas representa
a discreta oposição à xenofobia que no tempo de Esdras e Neemias tomou conta da população de Jerusalém. Vejamos agora uma síntese do conteúdo geral do livro da profecia de Jonas. O capítulo 1 trata da fuga de Jonas. Jonas foge da vocação de Deus, empreendendo uma viagem, mas atrai uma tempestade e é abandonado no mar. O capítulo 2 fala ou retrata a história do peixe. Um grande peixe engole Jonas e depois de 3 dias o devolve à terra perto de Nínive. O capítulo 3 fala da pregação. Com muita gana, Jonas se põe a pregar a destruição de Nínive, mas a cidade se converte. Pelo exemplo da mamoneira, Deus mostra a Jonas que sua ira é infundada.